Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse final de semana foi bastante conturbado ali no cenário internacional, especialmente com o avanço do conflito entre Israel e Irã, e o grande destaque, evidentemente, foi a entrada direta dos Estados Unidos nesse conflito. Pela primeira vez, os Estados Unidos realizaram bombardeios contra instalações no Irã, e esse movimento consolida um processo que já estava em curso há algum tempo, que é a entrada direta dos Estados Unidos no conflito, atendendo a pressões e pedidos do governo israelense após essa escalada. E esse é um excelente ponto de partida para uma reflexão que eu fiz lá na posse do Trump. O Trump ele venceu com um discurso antissistema, com uma plataforma ancorada num desgaste histórico ali do povo dos Estados Unidos com as elites políticas tradicionais, e parte da sua retórica envolve a participação dos Estados Unidos em guerra mundo afora, o que era enunciado pelo Trump, pelos apoiadores, durante o processo eleitoral, e eles criaram ali um discurso muito em volta dessa questão também. Só que isso tem uma enorme contradição entre o que o Trump representa, suas ambições e a quem ele está servindo. E essa contradição entre o discurso que ajudou a eleger ele e a política que ele de fato está aplicando se revela agora de uma forma muito mais clara como uma grande farsa com essa nova escalada no Oriente Médio. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir o joinha no vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas. Também queria pedir para quem tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu, para dar essa força, você pode se tornar membro do canal. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas e as assinaturas começam com o valor de um cafezinho. Vou deixar o QR Code também, caso queiram apoiar a partir do Pix, e vou deixar minha página no Substack para quem quiser se inscrever por lá. Eu vou ampliar algumas reflexões que eu estou fazendo aqui no canal, em formato de um texto ali mais no estilo newsletter, então é só se inscrever, cadastrar o e-mail, que é gratuito, e você vai poder ter acesso a essas reflexões. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, como eu comentei na introdução, uma parte importante da vitória do Trump nos Estados Unidos no ano passado, ela pode ser explicada por esse desgaste profundo da população em relação à elite política tradicional, e essa elite, inclusive, representada pelo Partido Democrata também. Aquela ali dinâmica eleitoral de alternância entre democrata e republicano, só que na prática você mantém as coisas mais ou menos do mesmo jeito. E essa insatisfação não se dirige apenas aos partidos em si, mas também à própria estrutura da democracia dos Estados Unidos, que passou a ser percebida ali por muitos como um grande teatro. Um teatro onde diferentes atores encenam antagonismos, mas que na hora da prática eles vão defender interesses muito parecidos. É um sistema em que o dinheiro exerce um controle muito grande sobre a política, em que mudanças de governo ali não significam mudanças reais. Na economia, por exemplo, não há alteração substancial. Você tem ali corte de impostos para os mais ricos como prioridade, independente de quem está no poder. Mesmo os democratas, que supostamente estariam ali à esquerda, eles faziam uma jogada de reduzir o corte de impostos para os mais ricos, mas em um patamar menor do que era quando os republicanos mudaram no primeiro momento. Isso aconteceu com Biden em relação ao Trump, por exemplo. E essa questão não está limitada só a essa questão de política do orçamento, isso também vale para a política externa. A participação dos Estados Unidos em guerra, em conflito, em intervenção ao redor do mundo, ela continua sendo uma constante, com pouca ou nenhuma contestação real dentro do sistema. E foi justamente esse sentimento de frustração e de ausência de alternativa que impulsionou uma candidatura como a do Trump. Então, no plano interno, você tinha esse esvaziamento da democracia dos Estados Unidos, você tinha um sistema político ali muito distante, com representantes que só representavam o interesse de quem financiava as campanhas, a classe média, que durante boa parte ali do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, ela desfrutou de um certo padrão de vida, ela começou a desaparecer. Foi um processo ali de empobrecimento, de perda da qualidade de vida, de aumento do custo de vida para manter um mínimo de estabilidade, e as pessoas passaram ali a enfrentar mais dificuldade para pagar conta, para pagar moradia, para acessar saúde, educação, a desigualdade econômica só aumentando, as dívidas dessa população só aumentavam nesse tempo, e externamente os Estados Unidos seguiam essa lógica de envolvimento crescente ali em conflito internacional. E aí você vê invasão ali no Oriente Médio, invasão no Afeganistão, você teve ali o caso do Iraque. Então, inclusive essa do Iraque é uma justificativa que já se revelou uma fraude, né? A alegação de que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. E hoje está claro que essa narrativa foi construída para legitimar uma guerra que servia a outros interesses, e tudo isso foi gerando um acúmulo de frustração, de rejeição, e a população ela olhava para a perda do seu padrão de vida enquanto via o país gastando ali trilhões de dólares para manter tropas ao redor do mundo,
e sustentar um projeto econômico global. E é nesse contexto que o Donald Trump cresce e ganha popularidade. Ele surge como alguém que critica esse sistema, que promete romper com essa lógica de guerra interminável e esse abandono da classe média, aí ele canaliza essa indignação e ganha a eleição. Mas a grande contradição é que o Trump é justamente um herdeiro direto dessa elite dos Estados Unidos. Ele representa os interesses dessa parcela mais rica da população que está lucrando com a desigualdade, ele só vem com a retórica diferente. E aí está lucrando com a crise interna, com as intervenções militares ao redor do mundo. Então, ele se apresenta como um antissistema, mas ele é uma das faces mais fiéis desse projeto do próprio sistema. E é justamente isso que pesa em relação a esse processo da entrada dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã. E aí entra um ponto interessante, porque esse tipo de ação do governo Trump, ao seguir com as mesmas políticas anteriores, ao manter o padrão de intervenção dos Estados Unidos em outros países, na verdade, uma continuidade que está se estendendo a várias outras áreas, inclusive aquelas áreas que, à primeira vista, parecem não ter ligação direta com essa questão da política externa. Um exemplo disso é toda aquela polêmica envolvendo Elon Musk, a breve passagem dele pelo governo, que é um tema que eu até queria comentar aqui já tem um tempo. Quando Elon Musk chega no governo, ele chega com aquela retórica típica do liberalismo mais raso, que é o discurso de corte de gastos, de eficiência, de que o governo dos Estados Unidos está gastando demais e que ele precisa ser mais enxuto. E aí é aquela visão superficial típica de quem vende uma ideia de austeridade como se fosse um sinônimo de virtude administrativa. E aí ele assume o cargo ligado ao departamento responsável por promover essa tal de eficiência governamental com essa missão de enxugar os gastos públicos. Só que vem o choque da realidade. O Musk ele percebe que o funcionamento da política e da economia é muito mais complexo do que essa fantasia vendida em rede social para adolescente, iludido ali com fórmula mágica de administração pública, e ele descobre que não é possível manter essa máquina estatal funcionando, nem a posição geopolítica dos Estados Unidos no globo, sem operar com esses déficits orçamentários massivos. E aí ele fracassa completamente na missão de cortar gastos, a passagem dele pelo governo foi um fiasco total e ele acaba pulando fora, saindo com críticas ao governo Trump. E o Trump, assim como outros presidentes que seguiam essa retórica, ele aprovou uma lei orçamentária que escancarou essa contradição. Ele promoveu uma política de corte de impostos voltada para os mais ricos, enquanto ele buscava compensar essas perdas com corte nos gastos sociais, especialmente na área da saúde. E isso revela de forma muito clara essa farsa desse discurso da austeridade. A austeridade, no fim das contas, nada mais é do que um pretexto para reduzir o acesso da população mais pobre a direitos básicos, ao mesmo tempo em que se mantém ou até se amplia os privilégios dos endinheirados. Essa é uma prática recorrente que não começou com o governo Trump. O governo do Ronald Reagan, que é um ícone para essa turma, seguiu exatamente esse mesmo caminho. O Reagan também promoveu grandes cortes de impostos para os mais ricos, aumentou o déficit público e a única consequência concreta dessa política foi o aprofundamento da desigualdade social nos Estados Unidos. Ele virou símbolo dessa lógica aí que se vende como modernizadora, mas que na prática tem como objetivo reverter os avanços sociais conquistados ao longo do século XX. E essa é uma tese que eu defendo com muita tranquilidade. Essa turma, desde os anos Reagan, pelo menos de forma mais escancarada, ela trabalha ativamente para levar o mundo de volta ao século XIX, um século marcado por uma concentração extrema de renda, marcado por uma ausência em que o bem-estar da maioria era totalmente irrelevante diante dos interesses de uma minoria rica, e esse breve período de respiro democrático, de estado de bem-estar social, incomoda profundamente esse 1% privilegiado, porque representa, mesmo que de forma limitada, uma ameaça ao poder absoluto que elas gostariam de manter. E é parte fundamental desse privilégio, especialmente nos Estados Unidos, está diretamente ligado a um controle imperial sobre o restante do mundo. Um controle que garante acesso privilegiado à matéria-prima barata, como o petróleo do Oriente Médio, por exemplo, que é frequentemente manejado de forma estratégica pelos Estados Unidos. E aí, para assegurar sua segurança energética, estabilizar preço interno, garantir margem de lucro para suas grandes corporações. E essa lógica imperialista não é uma lógica só da política externa, ela é uma lógica do modelo de reprodução da riqueza e do poder nos Estados Unidos. E é justamente por isso que é uma ilusão esperar que o Donald Trump fosse mudar essa lógica. Ele nunca veio para romper com esse sistema. Pelo contrário, a função dele é aprofundar isso. A retórica nacionalista, o discurso de ruptura de América em primeiro lugar, no fim das contas, um instrumento para legitimar essa reconfiguração desse domínio e não para desmantelar esse domínio. E agora, com a entrada dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã, isso fica ainda mais evidente. E nada poderia ser mais simbólico dessa fantasia sendo rasgada do que o resgate que fizeram agora da Tulsi Gabbard, que é a ex-militar, ex-deputada pelo Partido Democrata pelo Havaí, e hoje ela é chefe da inteligência dos Estados Unidos e no governo Trump,
E ela afirmou no Congresso em março desse ano que o Irã não estava nem perto de construir uma arma nuclear. Essa mesma Tulsi, que em 2020 ela lançou uma pré-candidatura à presidência pelo Partido Democrata, com uma campanha centrada num discurso anti-guerra, criticando duramente as intervenções militares promovidas ali, especialmente durante o governo Obama. O que ela disse em março, com a autoridade do cargo que ela tem, não serve para absolutamente nada, não interessa. Mesmo tendo dito isso, há apenas alguns meses que o Irã não representava uma ameaça nuclear iminente, esse fato é ignorado, porque o que está em jogo não é a coerência, não é a verdade, é a construção de uma justificativa moral para esse tipo de intervenção. Os Estados Unidos precisam sempre fabricar uma narrativa, um enredo moral que sustenta essas ações no exterior, e não importa se isso contradiz o que foi dito meses atrás. Não importa se o próprio especialista e agente do sistema afirma o contrário do que eles estão fazendo. O que vale é o objetivo político e estratégico desse momento. E aqui a questão é bastante simples. Israel funciona na prática como um peão dos Estados Unidos e das potências ocidentais no Oriente Médio, um posto avançado para controlar e dobrar a região ali aos interesses geopolíticos do Ocidente. E para cumprir esse papel, Israel precisa ser extremamente bem armado, bem financiado, o que explica o apoio sistemático que recebe dos Estados Unidos em termos de armamento, de tecnologia, de dinheiro. O Irã, por outro lado, ele é um antagonista desses interesses. É uma potência regional que desafia a hegemonia de Israel e, por consequência, a lógica de dominação dos Estados Unidos naquela parte do mundo. Esse antagonismo é visto por Israel como uma ameaça direta à sua posição estratégica, e isso se agrava ainda mais diante da situação política interna de Israel, marcada por um governo profundamente corrupto comandado pelo Benjamin Netanyahu, que está sendo investigado pela justiça israelense por corrupção e que muito provavelmente vai ser preso assim que perder o cargo. O Netanyahu sabe disso, por isso que ele está disposto a escalar o conflito até o limite, usando a guerra como justificativa para se manter no poder. Ele não tem qualquer pudor em colocar o mundo à beira de um conflito internacional se isso significa garantir sua sobrevivência política e garantir que ele vai avançar com esses interesses aí em construção do seu nome em relação à política do país. E os Estados Unidos, que criaram essa relação de dependência estratégica com Israel, são arrastados para esse tipo de processo. Eles seguem lado a lado porque eles dependem de Israel para manter o controle daquela região no tabuleiro político mundial. E essa relação com Israel está diretamente ligada à captura política norte-americana pelos interesses desse 1% mais rico, que é essa elite econômica que comanda de fato o país. A estabilidade de Israel e a permanência como potência nuclear dominante no Oriente Médio, a sua capacidade de avançar com uma agenda estratégica alinhada ao Ocidente, não são só questões meramente diplomáticas, são parte da manutenção do poder dessa turma nos Estados Unidos. E é por isso que qualquer ameaça à hegemonia israelense é tratada como uma ameaça aos próprios fundamentos do Império Norte-Americano. E essa lógica é justamente o que destruiu a política interna dos Estados Unidos, a política que virou ali um instrumento para garantir os interesses desse 1%. O Trump, nesse cenário, ele é mais uma peça dessa oligarquia que comanda a política dos Estados Unidos. Ele se vendeu como uma ruptura, como um outsider que ia enfrentar o sistema, mas, no fim, ele atua como operador do mesmo interesse que ele diz combater. Ele não rompe com nada, ele apenas reforça e atualiza esse jogo de dominação que mantém esse pequeno grupo no comando das decisões dentro e fora dos Estados Unidos. E aqui, antes de fechar, eu só queria fazer um comentário rápido sobre essa questão de Israel e Irã, até complementando um pouco de uma coisa que eu falei na semana passada, porque, sinceramente, quando a gente olha para o debate público, especialmente aqui no Brasil, parece que ele é construído para alimentar crianças, porque é um debate propositalmente infantilizado, raso, feito para impedir qualquer compreensão da complexidade do conflito. E isso é deliberado, é uma estratégia para transformar uma questão política numa fábula moral, numa narrativa do bem contra o mal que esconde os verdadeiros interesses em jogo. Vamos botar a mão na consciência um pouquinho? Isso não tem absolutamente nada a ver com o tratamento que o Irã dá para as mulheres, com o fato do Irã ser uma teocracia, ou com algum tipo de confronto entre democracia e autoritarismo. Isso é uma farsa. É uma narrativa fabricada para justificar uma intervenção, para ocultar os reais motivos por trás da escalada do conflito. E é sempre assim, quando convém, as potências ocidentais elas não têm nenhum problema em apoiar governo fundamentalista, desde que estejam alinhados com seus interesses. É só você olhar para a Síria hoje. O Bashar al-Assad ele caiu e quem assumiu o controle do país com o apoio do Ocidente foi uma liderança fundamentalista islâmica que estava na lista de procurado da CIA até ontem. Mas como essa liderança hoje atende aos interesses dessas potências, e de Israel, inclusive, não houve indignação, não houve problema, ninguém discutiu isso. Os Estados Unidos já financiaram a Al-Qaeda, já financiaram inclusive o Saddam Hussein no Iraque.
eles também bancaram o Talibã ali nos primórdios no Afeganistão. Então, não existe nenhuma coerência, não existe nenhum princípio moral nessas ações. Quando alguém te fala que o problema com o Irã é o autoritarismo, é o machismo do regime, ou que quer fazer disso o centro do debate, está só reproduzindo uma narrativa pronta, uma propaganda infantilizante feita sob medida para impedir qualquer discussão crítica séria. Isso é um enfeite, é uma cortina de fumaça. Esse discurso sobre teocracia, democracia e direitos humanos, ele só aparece quando ele é conveniente. E aí a gente tem que limpar o terreno dessas ilusões e aí sim a gente poder começar a discutir de forma séria o que realmente está acontecendo. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Eu vou deixar minhas redes sociais na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord. Entrem lá que a gente vai conversando. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.